Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade ao nosso estudo na Palavra de Deus, agora na terceira carta de João, outra carta curtinha aqui de João, tem só alguns versículos. Versículo 1 a 4 diz assim: O presbítero ao amado Gaio, fiquei sobremodo alegre pelo seu testemunho. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O presbítero ao amado Gaio, vamos falar mais sobre Gaio daqui a pouco. Primeiro, quero fazer alguns apontamentos aqui em relação a Paulo e em relação a João, porque aqui João está supervisionando a igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo 40 anos antes. João está exercendo o presbitério lá. Gaio é mencionado nas cartas de Paulo como um dos cooperadores. Gaio, Estéfanas, Fortunato, Acaico e por aí vai. Várias pessoas que ajudavam a Paulo na época em que ele estava supervisionando aquelas igrejas. A essa altura, Paulo já tinha sido martirizado, assim como Pedro e provavelmente a maioria dos apóstolos. João já está velho, bem velhinho, perto de 100 anos. Se não me engano, já exilado na ilha de Patmos, e de lá ele escreve essa carta. Depois vai escrever o Apocalipse. Vamos chegar já no Apocalipse. E aqui ele escreve a esse Gaio. Aí, no caso, é uma pessoa mesmo, não é que nem a senhora eleita, que pode ser uma igreja. Aí é Gaio mesmo. E é uma das pessoas que ajudavam a Paulo. Gaio permanece nessa mesma linha de ação, de estar cooperando com a igreja. Não há menção de que ele tenha sido algum presbítero, algum diácono, alguma coisa assim, por assim dizer, oficial na igreja. Mas é uma pessoa que ajuda a igreja. O que é muito importante dizer, que pessoas têm ministério, pessoas que não são ministros ordenados, também possuem ministério, possuem talentos que devem ser multiplicados. Na verdade, no reino de Deus não há lugar para ócio. As pessoas que são crentes como querem, fazem as coisas como querem, são pessoas muito equivocadas realmente. São pessoas que realmente não entendem inclusive o juízo que virá sobre essas coisas, porque a parábola dos talentos é bem clara, A um foi dado 3, 4, 5 ou 1. Quem tiver 1 tem que devolver 2. Não tem que devolver 1, tem que devolver 2. Quem tiver 2, devolve 4 e assim por diante. Ou seja, de toda forma temos que ser cooperadores do evangelho, mesmo não sendo pessoas assim oficialmente ordenadas como pastores ou presbíteros ou coisa assim, mas temos que estar cooperando com o evangelho. Todas as pessoas devem essa cooperação ao reino de Deus. E Gaia é uma dessas pessoas assim, pessoas que ajudam. Há muitas pessoas que atrapalham, na verdade. Mas temos que ser das pessoas que ajudam. Todo membro deveria ser pelo menos um cooperador do evangelho. Não uma pessoa que arruma confusão e fofoca, mas pessoas como o Gaio, como o Estéfanas, como a casa de Estéfanas, pessoas que realmente cooperam com o evangelho e facilita a disseminação da palavra de Deus por meio dessa cooperação. E João se alegra porque ele tem em Gaio uma pessoa que pratica a justiça. E a maior alegria dele é ver que seus filhos andam na verdade. Aqui ele já adotou o Gaio. E ele tem alegria com isso. Na verdade, todo servo de Deus, toda pessoa que é chamada para o reino de Deus, ele tem na expansão do reino de Deus a fonte maior da sua alegria. Nós lemos lá no livro de Atos, por exemplo, que Barnabé, vendo a graça de Deus, se alegrou. Essa é a verdadeira alegria, de saber que você prega para uma pessoa, discipula uma pessoa, e aquela pessoa está se firmando e andando na verdade. É uma alegria que, infelizmente, poucos conhecem. Mesmo na igreja, pessoas vivendo de maneira superficial não vão nunca experienciar esta alegria, que é ver pessoas andando na fé, e ver pessoas a quem você prega e ensina se fortalecendo na fé. Poucos conhecem essa alegria. Todos deveriam conhecê-la, mas infelizmente são poucos que a conhecem. Depois, versículos 5 a 8 diz assim: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. De novo a expressão, cooperadores da verdade. Devemos ser cooperadores da verdade sempre. Procede fielmente, a exortação que João dá a Gaio, procede fielmente. O bom dispenseiro,
O bom dispenseiro das coisas de Deus é aquele que é arauto da palavra de Deus, é testemunho do que é que esteja, e ajuda pessoalmente na expansão do reino de Deus. Ajuda e coopera pessoalmente com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Esse é o ministério de todos. Esse é o ministério de todos. Na igreja primitiva haviam pessoas assim que iam de igreja, pregando o evangelho, muitas vezes ministrando, pessoas assim que transitavam realmente. Haviam pessoas assim, sinceras, que faziam isso realmente imbuídas assim, do ministério, e também aproveitadores. Quando Paulo fala das pessoas que andam desordenadamente, andando de casa em casa e tudo mais, ele está exortando contra pessoas que, baseado nesse costume que haviam de pessoas realmente sinceras, se aproveitavam e ficavam ociosas. Então Paulo adverte contra esses aproveitadores aqui de sempre. Né? Mas o que João está enfatizando aqui é que Gaio recebia essas pessoas e as encaminhavam do modo digno de Deus. Aqui deixa eu falar uma coisa, uma crítica aqui. Uma crítica. Existe no meio evangélico um tipo de subcultura missionária, porque hoje em dia temos três coisas. Temos missionários, temos apóstolos e temos plantadores de igreja. Três coisas. Na igreja primitiva era uma coisa só, era apóstolo. O apóstolo era missionário e o apóstolo era plantador de igreja. Tudo isso era função do apóstolo. Hoje em dia temos essa distorção. E hoje em dia temos também uma outra distorção ainda pior, que é a questão da honra ao ministério, do sustento do ministério. O que nós temos hoje em dia é missionário andando de chinelo e pastor andando de Camaro amarelo, de carrão. Né? Nós temos hoje em dia essa subcultura extremamente equivocada. Uma parte do ministério é honrado, uma parte do ministério é luxuoso até, e uma parte é deixada às moscas, sinceramente. Essa é uma subcultura que sempre houve na igreja. Desde o começo dos anos 90, aqui em Foz do Iguaçu, tendo contato com igrejas que realmente têm visão missionária, que realmente entendem que a igreja ela tem que fazer missões, essas pessoas, essas igrejas, mesmo essas igrejas, muitas vezes assim, as ofertas para os missionários eram bem menores do que aquilo que era destinado aos pastores. Porque havia aquelas ofertas missionárias que eram poucas, e obviamente que o pastor ele recebeu o seu salário do dízimo da igreja, então obviamente para ele tinha bem mais do que para o missionário. Eu desconfio que essa subcultura muito equivocada existe até hoje. E aqui, curiosamente, o que João elogia em Gaia é justamente a assistência de qualidade, encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus. Há muitas pessoas que estão encaminhadas a sua jornada não de modo digno, de um modo assim muito subnutrido, de certa forma. Né? Pessoas assim que infelizmente estão pregando o evangelho e não são honradas como são honrados outro tipo de ministério. Essa diferença existe. Essa diferenciação entre ministros e ministros existe e é um engano muito grande. Diferentemente de Gaio, a própria igreja muitas vezes não honra os seus ministros, não honra o missionário, aquele que está no campo, que está justamente fazendo o trabalho mais pesado. E aqui a honra de Gaio, ou aquilo que João elogia em Gaio, é justamente todo o suprimento, toda a ajuda que ele dá a pessoas que estão fazendo a obra de Deus, o modo como ele as ajuda de maneira qualitativa, de modo digno de Deus. Essas pessoas que recebiam a ajuda de Gaio, nada recebiam dos gentios, eram enviados de modo digno de Deus, porque por causa do seu nome pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, por causa do nome de Jesus, no caso, pessoas que faziam missões em nome de Jesus. Eu não vou dizer missionário, que eram mais apóstolos, né? Nesse tempo o termo missionário não era usado, era apóstolo mesmo. Nada recebendo dos gentios. Agora, aqui vamos fazer uma diferenciação. Por que nada recebendo dos gentios? A igreja deve receber alguma coisa dos gentios? Deve receber alguma coisa dos gentios? Pessoalmente, acredito que não. Pessoalmente, acredito que não. Pessoalmente, eu falo pessoalmente porque eu sei que há pessoas que pensam diferente de mim quanto a isso. Então, quero colocar aqui como minha opinião. Eu vou dizer para vocês por que eu penso assim. Vou explicar já. Por que eu acredito que não? Não deve receber nada dos gentios. E gentios aqui eu vou entender mundanos. Pessoas que não são da igreja. Por quê que eu acredito que não? Primeiro, porque a igreja não deve agir como fundação. Igreja não é fundação. Igreja não é ONG. Não é de procurar verba do governo, verba não sei do quê. Pessoalmente não acredito nisso.
Sinceramente, não acredito nisso. Por quê? Porque a obra de Deus é confiada à igreja e ela deve fazê-la com seus próprios recursos. É nisso que eu acredito. Acredito que a missão da igreja é o evangelho e a sua propagação, a pregação do evangelho, a disseminação do evangelho, o ensino da palavra, o discipulado, coisas relacionadas ao evangelho. Agora a igreja vai se meter em ação social, em ONG, nisso, naquilo, naquilo outro, em tudo quanto é coisa assim, como se fosse uma ONG. Pessoalmente, eu não vejo realmente na palavra de Deus, ou a partir da palavra de Deus, que a igreja tem esse chamado. Daí as pessoas ficam capitalizando recursos, grudando no governo para receber dinheiro, para receber verba. Acho tudo isso muito equivocado, francamente. Aqui diz que eles partiram recebendo toda a ajuda de Gaio e nada recebendo dos gentios, porque existe uma obra que só a igreja pode fazer. Existe uma obra que não é das ONGs. Existe uma obra que não é de nenhuma entidade filantrópica. Essa obra é a pregação do evangelho. Só a igreja pode fazer isso. Só a igreja foi comissionada para isso e só a igreja tem os elementos necessários para cumprir esse chamado. Porque esse é o chamado da igreja. Pregação do evangelho é o chamado da igreja. A igreja não foi chamada para uma obra caritativa. A igreja não foi chamada para uma obra de assistência social, de ajudar pobre, de dar sopão, de não sei lá o que mais. Pode até ajudar, não discordo disso. Se haja uma calamidade, se haja uma urgência, até mesmo em campanha de agasalho mesmo, emergencialmente sim. Mas eu não vejo na palavra de Deus que a igreja é chamada para isso, porque quando se faz isso, muitas vezes se capitaliza recursos de fontes suspeitas, e isso não é bom. Me lembro uma vez que um pastor estava falando se era lícito a igreja receber oferta de pessoas assim, não cristãs. E as pessoas disseram assim, a concordância maior era que sim, mas não, dinheiro é dinheiro, dinheiro não é crente nem descrente, dinheiro é dinheiro. Então você ora, abençoa e está tudo certo. O consenso era esse. E esse pastor chegou a dizer, inclusive, que lá nos Estados Unidos, grande parte das finanças da igreja vinha de gangsters de Chicago. Gangsters de Chicago davam ofertas para a igreja. Al Capone financiando a igreja. Fernandinho Beiramar ajudando a igreja. O que vocês acham disso? Pessoalmente, eu discordo completamente, sinceramente. Mas se a igreja não tiver recurso, faça aquilo que puder. A igreja não vai ser cobrada sobre aquilo que não tem, e sim sobre o que tem. Basta a igreja a graça de Deus sobre ela. E os recursos que os próprios irmãos podem ajudar, porque é a tarefa da igreja. Gaio não era ministro do evangelho, não aparece em lugar nenhum que ele era ministro ordenado, Gaio, mas era cooperador. Basta a igreja que o corpo se movimente no sentido de sua missão. Basta isso. Nada recebendo dos gentios. Sinceramente, é o que eu acredito nesse sentido. Versículo 9 a 11. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Uma questão até curiosa, que como é que pode ter uma pessoa dessa, um Diótrefes no meio da igreja? Por que não expulsaram ele? Por que não se juntou lá, uma junta lá e não expulsou esse cara de lá? Mas havia esses líderes ruins. E Paulo menciona, por exemplo, Himeneu e Alexandre, que pregavam que a ressurreição já tinha acontecido. Então, as pessoas nomeadas que estão no meio da igreja pregando coisas erradas. Obviamente que eles não têm a bênção dos apóstolos e, infelizmente, se eles conseguiam fazer isso é porque haviam pessoas que davam acolhida. Mas os apóstolos falavam claramente contra essas pessoas. Esse Diótrefes aqui é um falso apóstolo e obreiro fraudulento, que gosta de exercer a primazia, porque liderança não é cargo, liderança não é posição, liderança é função ministerial. Isso é liderança. Agora, vendo aí alguns vídeos católicos, o primeiro Papa Pedro, não havia primado de Pedro, né? Existe isso no catolicismo, Pedro como Papa. Não existia uma coisa assim na igreja primitiva. Não existia uma coisa assim. Existia autoridade espiritual, isso existia. Obviamente, líder era líder, liderado era liderado. Pastor era pastor, ovelha era ovelha. Essa distinção existia assim. Mas era tudo exercido no signo da bacia e da toalha. Porque aquele que estava à frente tinha que lavar o pé daqueles que estavam sob sua liderança e não exercer primazia sobre eles. O próprio Pedro falou isso na sua carta, nós já comentamos aqui. O próprio Pedro disse
que era para ser exemplo do rebanho, não como dominadores, mas como exemplo do rebanho. Era assim que se exercia. O próprio Pedro falou isso. E esse idiota aqui, aparentemente, quer ser um papa na igreja primitiva. E João critica duramente. Esse idiota gosta de exercer a primazia. Por que João critica isso? Porque não existe primazia, não existe título de primazia, nem função de primazia na igreja. Não deveria existir. Existe liderança, mas não primazia. Isso não existe. Não deve existir como cargo, não deve existir como postura pessoal. Porque há pessoas que se chamam de servos, mas agem como tiranos também. Isso acontece. Se os diótrefes estão por aí, em maior ou menor escala, existem diótrefes por aí, que acabam promovendo partidarismo entre líderes, porque o próprio João, ele era assim, como é que eu vou dizer? Ele era de alguma maneira difamado por diótrefes e ele mesmo impedido de ir em algumas igrejas. Curiosamente acontecia isso. Como é que um apóstolo, um dos 12 apóstolos era rechaçado por um líder que se levantou no meio da igreja? Como isso acontecia? É até estranho pensar nisso. Mas, infelizmente, essas pessoas existem e são pessoas que causam tropeços e escândalos na igreja. Há um juízo severo para essas pessoas, pastores escandalosos, pastores tiranos e escandalosos, esses diótrefes pós-modernos, que são centralizadores, que não conseguem exercer uma liderança realmente baseada no exemplo de Jesus. Não conseguem realmente. E aí João fala claramente para Gaio: amado, não imites o mal, imita o bem. Então ele fala claramente para Gaio: não imita pessoas como diótrefes. Por quê? Porque, infelizmente, mesmo na igreja, pela presença do joio, que vai até o fim, o Senhor é que vai separar uma coisa da outra, pela presença do joio, temos mesmo na igreja bons e maus exemplos. Temos bons exemplos e maus exemplos de líderes e de pessoas exercendo funções, qualquer função. Pessoas que são bons e maus exemplos. A questão da má influência é a questão, muitas vezes, assim, das tendências das pessoas, tendências internas das pessoas. Eu me lembro uma vez que houve uma situação no CEAMID, já mencionei isso há uns vídeos atrás, acho que faz um tempinho já. Aconteceu uma situação assim no seminário, havia pessoas que influenciavam muito mal os alunos. E eu, conversando com o diretor do seminário, falei: olha, eu era obreiro, né? Eu conversei com o diretor e disse: olha, irmão, a questão é o seguinte: a influência funciona da seguinte maneira, 2 pontos. O homem sensual, ele é influenciado por aquilo que relaciona-se com a sensualidade. O homem orgulhoso é influenciado por aquilo que relaciona-se com o seu orgulho, e assim por diante. As pessoas são influenciadas por aquilo que de alguma maneira tem de si como tendência. De modo que, naquela época, querendo dizer para aquele pastor, se esses alunos estão sendo cooptados por maus exemplos, é porque, de certa maneira, há um correspondente nos alunos que é trazido para fora através do mau exemplo que ele tem, que tem desses outros alunos ruins, desses outros alunos que são maus exemplos. O que o mau exemplo faz, na verdade, é expor aquilo que é embrionário dentro de uma pessoa, tirando para fora ou o bem ou o mal da pessoa. Agora, se uma pessoa for uma pessoa realmente quebrantada, que nem as pessoas falam aí de influência de filmes, uma coisa de certa forma equivocada, filmes que influenciam pessoas, mas as pessoas que assistem determinados filmes são pessoas que já gostam daquele tipo de filme, por exemplo. Então as pessoas têm uma tendência e são influenciadas por aquilo que tem de alguma maneira como tendência dentro de si antes que a influência apareça. A influência, na verdade, ela só expõe, só traz para fora. Mas já é isso. Então a influência exerce dessa maneira. E João fala: não imite esse exemplo, esse mau exemplo. Baseie-se nos bons exemplos, porque sempre temos em todos os lugares bons e maus exemplos. E isso também é um juízo para nós. Porque nós escolhemos as pessoas que são modelos para nós. Nós escolhemos também. Então há uma escolha nossa também no processo. Não podemos nos esquivar: aquela pessoa me influenciou. Mas você foi influenciável também. Se você se deixou influenciar por aquela pessoa, é porque você tinha tendência semelhante a ela. Você não exerceria qualquer cooptação em relação a você, aquela pessoa. Então, a gente tem que estar atento a isso. Bons e maus exemplos, seguir apenas o bom exemplo. Isso na igreja. Não vou nem falar do mundo. Na igreja é isso. Versículo 12 aqui, terminando essa carta muito curtinha, com poucas exortações, parece até a carta de Tiago, diz assim: ó,
Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Muitas coisas tinha ainda que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Pouca coisa para se falar aqui, na verdade, nesse trecho. Quanto a Demétrio, eu me lembro de uns filmes antigos com um ator chamado Victor Mature. Filme antigo, aqueles filmes bíblicos, Covarde, aqueles filmes antigos. Aí tinha um filme assim, O Manto Sagrado. Aí tinha esse Demétrio no filme, baseado nesse Demétrio aqui, na época do Calígula. Um filme bem interessante, filme antigo. Depois um outro, Demétrio e os Gladiadores, uma parte 1 e parte 2. Um filme bem antigos, que tem um fundo bíblico assim, que mostra algumas questões da igreja primitiva e mostra esse Demétrio. Esse Demétrio que é a pessoa do filme. E aqui João menciona ele como um bom exemplo a ser seguido. Porque se existe bom exemplo, João fala, tem uma pessoa aqui, quanto a Demétrio, todos lhe dão bom testemunho. Esse é um bom exemplo para você. Observa esse aqui. Não observa esse idiota, não, esse arrogante aqui, não. Observa Demétrio, porque todos dão bom testemunho. O fato é que Hebreus 11, quando aparece lá aquela galeria de exemplos de fé, são justamente pessoas que a palavra de Deus destacam, que são exemplos para nós. Pessoas que pela fé, pela perseverança, pela longanimidade, alcançaram as promessas. Hebreus 11 tem todas essas pessoas aqui. Hebreus 11. Pessoas que tanto realizaram grandes coisas pela fé, quanto sofreram grandes privações e martírios também pela mesma fé. As duas possibilidades. Podemos realizar coisas pela fé e também sofrer muita coisa pela fé. E ambas são do Evangelho. Ambas são do Evangelho. Eu diria até assim que é mais do Evangelho o segundo grupo lá que sofre, que é cerrado pelo meio, que se esconde nos âmbitos da terra. É mais parecido com o Evangelho esse segundo grupo do que o outro, que fecha a boca de leão, que conquista reinos e tudo, subjuga reinos e tudo mais. São exemplos para nós. Temos exemplos, temos uma nuvem de testemunha e pessoas com as quais convivemos. Se tivermos coração, veremos realmente esse coração puro para isso, veremos essas pessoas e teremos nessas pessoas, nesses Demétrios, os bons exemplos que precisamos para ter realmente uma vida sincera diante do Senhor. Terminando já essa carta, João fala, tinha muita coisa para te falar, todavia não quis fazê-lo com pena e tinta. De novo ele faz aquela mesma expressão que aparece quando ele escreve para a senhora eleita. Ele quer falar pessoalmente. De novo o valor do contato pessoal. De novo o valor do contato pessoa a pessoa, daquela comunicação da graça que só é possível em comunhão e em vivência relacional uns com os outros. Internet e conectividade, como eu já disse antes, são enganos. Faz mais mal do que bem, na verdade. Tem até um documentário da Netflix chamado Dilema das Redes Sociais. Até curioso o nome, Dilema das Redes Sociais. Se existe uma coisa que não existe na consciência de nenhum mega empresário das redes sociais, é dilema. Sinceramente, eles sabem bem o que estão fazendo. Nesse documentário, então, feito pela Netflix, fala sobre os efeitos assim, psicológicos, o aumento, por exemplo, de casos assim, até de suicídio entre jovens, e eles acreditam isso às redes sociais. Por incrível que pareça, como é que chegaram a essa conclusão? Como é que chegaram assim a perceber esse nível de mal? O dilema das redes sociais. Até a Netflix foi criticada, porque é como um sujo falando mal lavado, é um streaming falando mal das redes sociais. Né? Com que moral. Né? Mas o documentário sim é interessante e fala uma coisa que já é observado plenamente, que essa conectividade, que essa superficialidade das redes sociais, das comunicações, da informática de hoje em dia, a expansão das redes sociais, principalmente, que é disso que está no documentário, tem gerado tem trazido à tona toda uma geração de pessoas fracas e superficiais. Isso é uma coisa completamente observável hoje em dia. Pessoas que não gostam de ler, que não gostam de se aprofundar em nada. Pessoas tolas e superficiais. O perfil das redes sociais é isso. Você vê pessoas que são extremamente agressivas nas redes sociais. Pessoas que, nossa, conhecem muita coisa nas redes sociais. Saiu dali e não sabe de nada. Saiu dali não sabe nem trocar uma roupa direito. Mas lá na rede social é o bicho. Então acontece muito isso, essa duplicidade, essas falsas
identidade e, com ela, a superficialização das próprias relações. Daí, vou dizer de novo, essa falsidade de conectividade das redes sociais. É a coisa mais falsa que existe. Coisa mais falsa que existe isso. E há toda uma geração sendo enfraquecida. Isso é até um problema para a igreja. Se existe um dilema, não é das redes sociais, é dilema para os cristãos. Até que ponto usar isso? Até que ponto se servir disso? Sinceramente, pessoalmente, eu estou a ponto de sair. Estou gravando esse vídeo aqui, e depois que acabar esse vídeo aqui, eu não sei se eu vou continuar, porque é muita superficialidade realmente, e sinceramente não há nada assim na rede social que a igreja realmente precise para ser igreja, sinceramente. Nada daquilo que define a igreja, nada daquilo que se diga, que se entenda que a igreja passa por redes sociais ou coisas do tipo, sinceramente. São instrumentos, sim, são instrumentos, mas as pessoas vão nela com determinada qualidade de interatividade. Isso aí já dilui muito. Então a gente tem que ver, tem que ter critério para essas coisas. Não vou dizer assim que sou completamente contra, porque as pessoas usam aí, pessoas que trabalham com isso, tem um trabalho com isso, mas também, se as pessoas se atentarem muito a isso, há realmente um processo de superficialização intelectual, mental e moral, se isso fosse uma coisa usada largamente como tem sido. Há pessoas até, por assim dizer, viciadas em Facebook. Meu Deus do céu, como é que a pessoa pode viciar num negócio desse? Mas todo vício é tolo. E da internet não é menos do que qualquer outro vício nesse sentido. O fato é que a igreja, de novo, os valores eternos de vida e comunhão devem ser vividos em um outro âmbito. Isso é o que nós temos que atentar nesse tempo, né? Prestar atenção nessas coisas que podem trazer superficialidade. Se João, lá com uma pena e uma tinta, achava que não era suficiente, devemos pelo menos atentar muito mais nesse tempo em que há bem mais do que pena e tinta para superficializar as relações. Nós temos que atentar para isso realmente e entender a igreja como um lugar onde o amor de Deus é provado e alicerçado nos termos de vida e de comunhão. Entendemos realmente isso e não assim não nos deixarmos seduzir ou nos superficializar por aquilo que vem muitas vezes mais como provação do que ajuda para nós. Sejamos vigilantes quanto a tudo isso. É a exortação de sempre da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.